Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar os estudos. A posição que a gente terminou ontem no diagrama 10.6. Agora vamos à continuação dele. No diagrama 10.7, não é fácil perceber a diferença entre essa posição e o resultado da variante 2. Nesse caso, a posição da torre em F1 impediu a manobra que se segue agora e deu tempo à própria torre para se posicionar atrás do peão. Cheque. Rei 8. Podia jogar G8, torre D7, torre 1, rei F6. Não é fácil perceber a diferença entre essa posição e a posição variante lá do 1. Nesse caso, a posição impediu a manobra que se segue agora e o próprio tempo da torre se posicionar atrás do peão. Torre A7. Com esse ganho de tempo, as brancas garantem que tirarão seu peão da disputa na quinta fileira. Rei F8, torre A8, rei G7, rei E7, seguido pelo avanço do peão. Como a torre defensora não consegue alcançar eficácia distante, a torre das brancas ocupa a coluna A, as pretas perdem. Veremos isso no final 58, mas por enquanto o importante é saber que se pudermos devemos nos colocar atrás do peão. Continuando na principal, rei E6, rei D8. Escolhemos esse lance para ilustrar o método defensivo com a torre do lado curto, e assim comparar com o que aconteceria com o peão do bispo. Então, se você tiver a escolha, é sempre mais conveniente ir para o lado curto com o rei. Então, quase que deveríamos chamar esse movimento de inexato. Rei F8. Jogou. Rei H8, cheque. Ao se deparar com outros movimentos de espera, as pretas também devem esperar com sua torre atrás do peão. E ao se depararem com o movimento do rei, podem verificar ou esperar, mas o mais fácil é retornar à posição anterior. Então, podia ter jogado torre A7, rei, torre 2, rei F6, rei E8. Agora vamos lá. Rei C7. Agora veremos a importância de ter a torre atrás do peão, porque o rei branco não pode jogar rei E7. Para preparar o seu avanço. Se jogar, eu ataco o peão e ganho, né? Ganho o peão. Vamos analisar diferentes tentativas brancas de progresso. Rei F6, o lance do jogo é lógico, pois ameaça avançar o peão, mas as pretas facilmente forçam as brancas a retornar às posições anteriores. Torre H7, rei D8, repete. Torre A8, torre 2. É tudo lance de espera. Se jogar torre E8, leva a posição da variação principal para o lance 9. Né? Vamos lá aqui, ó. Rei D7, simplesmente impedindo o avanço do peão. Torre H7, cheque. Rei E8. Rei E6. D8, se ficar ali e mover, leva mate, né? Aqui, se a torre entrar aqui, é mate. Vamos voltar agora à posição do lance. Rei D8. F8 também dá lá na mesa. Ó. Pode ir rei H8, cheque. Rei C7. Rei E8. A única tentativa séria de progresso. As brancas ameaçam torre F7 seguido pelo avanço do peão. Torre H1. Esse movimento, preparando-se para dar cheque pelo lado, é o único que funciona porque a torre branca está posicionada de maneira estranha. Naturalmente, no lado longo, essa defesa seria mais confortável. Se o peão fosse um bispo, essa defesa não seria suficiente para empatar. Portanto, o lado fraco, se o peão for um bispo, deve mover o seu rei para o lado curto. E não conseguir, se não conseguir, perde. Mas aqui é muito importante analisar o que aconteceria se as pretas adotassem uma tática de espera. Torre 2, rei F7. A posição permite ser jogada ameaça que avanço do peão. E daí é tarde para manobra, né? Podia jogar aqui. Torre F2, cheque.
rei E7, rei H2, torre F8, agora ele evita os cheques laterais, e a ameaça de E6 acaba, alcançando a posição de Lucena. Aí jogou torre G8, rei E6, rei H7, cheque, rei G6, torre H1, rei E7, peão E7, rei D7, outra fria aqui, torre A7, torre G7, torre H8, rei E7, torre peão E6, rei D6, peão E7, rei D7. Ou aqui, né? Peão C6, E6, C7, F6. Agora se ganha com vários jogados, né? Rei D8. E aqui, ó, podia ter jogado rei C6, D7, desemboca, também na posição do Lucena. Vou jogar rei D6, rei D7, torre D7, rei C6, torre D1, rei H6, cheque, rei F7, torre H7, rei G6, torre H2, rei E7, torre E2, rei F7, torre F2, cheque, rei E8. Aí aqui alcançou a posição do Lucena, né? Tenta jogar F7, torre C7, rei C7, torre G1, torre H7, rei G6, torre H8, torre D1 e a nova posição do Lucena, né? E torre F8, tentando cobrir dos cheques, mas torre 1, volta de novo, repetindo o mesmo sistema defensivo. Não tem mais forma de progredir, né? Portanto, empatou. Hablas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo se vocês gostaram, é lógico. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like aí, né? Não paga nada, isso aqui ajuda bastante a gente a divulgar o canal. Bom, valeu, pessoal. Muito obrigado.